A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Eu gostaria de falar sobre o maravilhoso Deus e a nossa dependência divina. No Salmos 68, verso 35, diz o seguinte: Ó Deus, Tu és tremendo nos teus santuários, o Deus de Israel. Ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Às vezes, quando estamos meditando nos textos bíblicos, nos deparamos com questões que levam a ver como Deus é maravilhoso e também como Ele é único. Na missão que Deus entregou, por exemplo, a Moisés, de liderar uma nação até a Terra Prometida. Ao nosso olhar não seria muito mais fácil Deus ter enviado ou enviar uma praga para matar somente os egípcios, em vez de mostrar 10 pragas sobre toda uma nação? Seria, não é mesmo? E é o que nós pensamos. Mas enquanto estou ministrando aqui, percebo também que o Espírito Santo me traz à luz outras coisas. Os outros povos poderiam então dizer: bem, eles saíram por sorte do Egito, ou não foi Deus coisa nenhuma, foi apenas uma praga que veio sobre aquela terra, como tantas outras que existem que pode aparecer em qualquer lugar e ser tanto numa comida ou numa bebida que os egípcios então ficariam contaminados. Dentro desse pensamento, Deus não mostraria o seu poder. Por isso é tão lindo vermos como Deus age. Ele é sábio em todas as coisas. Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Escreveu Jó, capítulo 12, verso 13. Moisés era um homem estudado e com certeza sabia o caminho para a terra prometida. O povo de Israel também acreditava que isso seria uma coisa fácil e que iria acontecer em poucos meses, poucas semanas, eles chegariam lá. No entanto, não foi bem assim. Moisés sabia que precisava da dependência de Deus para atravessar o deserto com aqueles quase 3 milhões de pessoas, e por isso não poderia ele decidir o que fazer e para onde ir, e sim seguir a direção de Deus na nuvem de dia e na coluna de fogo à noite. Aqui temos um exemplo de submissão e temor. Moisés abre mão de seu conhecimento e segue a vontade divina. Lembrando que quando Deus te dá uma missão, na realidade, a missão é dele e você apenas cumpre o que ele deseja. E isso é tremendo, gente. Isso é muito forte. A dependência de Deus. Deus muitas vezes nos coloca em situações justamente para evitar que venhamos a seguir os próprios caminhos que o nosso coração, o nosso talento, nossa capacidade, nosso entendimento muitas vezes querem seguir. São nestes momentos que Deus envia muitas vezes as dificuldades. São dificuldades financeiras, dificuldades, problemas na família, às vezes enfermidade, doença e muitas outras coisas para entendermos que não podemos seguir a nós mesmos e que nossa capacidade, nosso talento de nada serve e sim que dependemos dele para tudo. Isso é algo muito importante. Depender de Deus é o ingrediente para a vitória. O povo de Israel, em sua primeira geração, precisava perecer no deserto, pois além de estarem contaminados com a cultura do Egito de maneira muito forte, pois não se sujeitavam à vontade de Deus, viviam murmurando e recordando as coisas passadas como melhores. Em outras palavras, eles não queriam depender de Deus. Devemos sempre agradecer a Deus por tudo, mesmo não entendendo nada do que está acontecendo, mas sabendo, aleluia, mas sabendo sempre que Deus é bom e maravilhoso e sempre fará o melhor para aqueles que nele esperam. Porque desde a antiguidade, glória a Deus, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Está lá em Isaías 64, verso 4. Israel achava que com o conhecimento de Moisés chegariam rapidamente à terra prometida. Com certeza muitos israelitas sabiam o tempo que levaria para chegar do Egito à terra de Canaã. Era um período de aproximadamente 3 a 4 meses. Mas levaram
40 anos, pois seguiram a direção de Deus que os estava provando. Apenas a nova geração chegou lá, juntamente com Josué e Calebe. E nem mesmo Moisés pôde entrar na terra prometida, embora tenha visto de longe, por permissão divina. Pensamos que isso é algo muito forte, mas o fato que Deus exige de nós atitudes fortes em relação às coisas deste mundo e nem sempre queremos fazer como Ele quer. E aí é que vem os conflitos. Moisés contendeu com o Senhor quando deveria ter falado à rocha e não batido nela, o que trouxe a ele uma sentença pesada de não entrar na terra prometida. Josué entra em cena e aqui temos uma outra situação que não é nada fácil. Conquistar uma terra cheia de inimigos. Pense nisso. Se coloque por um instante no lugar de Josué. Moisés havia morrido e deixado um vazio muito grande na nação e na liderança. Diante de Josué está agora uma terra cheia de inimigos. Deus ainda não havia usado Josué com milagres e maravilhas. Logo, ele estava sem confiança plena em Deus. E o povo também. Por conseguinte, não acreditava muito nele. Deus, por várias vezes, diz a ele: seja forte, Josué, seja corajoso, porque ele estava se sentindo fraco e com medo. Não sabemos se Josué tinha experiência militar, acreditamos que se tivesse foi muito pouco, pois era também escravo no Egito e poucas batalhas tinha feito junto com Moisés e a caminho da terra prometida. O fato que a Bíblia relata é que muitas vezes os anjos de Deus entraram nas batalhas com Josué, assim como entrou com Davi e assim como entrou com outros também servos de Deus nas batalhas, porque muitas vezes era impossível humanamente de vencer. E aqui está o segredo para as vitórias: obedecer a Deus a qualquer preço, pois quando se age assim, os impossíveis, aleluia, acontecem. Ele entra na batalha de nossas vidas e muda as nossas histórias. Nunca podemos fazer a obra de Deus sem a ajuda e orientação de Deus. Se Deus não for à nossa frente, nada dará certo. Deus disse a Josué, logo no início da conquista da terra prometida: a arca da aliança deve ir à frente e o povo de Israel deve olhar para a arca, porque é um tipo de Cristo. A arca era a presença de Deus no meio do povo de Israel. Deus estava marcando aquela nova geração com a importância de ter a sua presença sempre e que sem ele Israel jamais conseguiria conquistar a terra da promessa e ter uma vida de vitórias. Eu pergunto para você neste momento: você está tendo uma vida de vitórias? A presença de Deus está contigo? Você está obedecendo a Deus? Estas 3 perguntas, se respondidas com sinceridade em seu coração, lhe trarão a resposta para muitas das aflições que está passando. Problemas? Problemas todos vamos ter. E quando se caminha nesta vida, há momentos de altos e baixos, com ou sem a presença de Deus. Pode ter certeza disso. No entanto, somente com a presença dele há um porto seguro no meio de um mar carregado por ondas bravias, vindas de uma tempestade não prevista. Clamou este pobre, o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Está lá em Salmos 34, 6. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. Está lá no Salmos 34, 19. Deus está sempre com aqueles que querem sua presença. Se você deseja a Deus mais do que tudo, pode ter certeza que por mais difícil que seja o andar com Deus, pois andar com o Senhor muitas vezes não é fácil, devido à nossa natureza terrena, que quer ditar as regras. E Deus tem as suas próprias regras que são diferentes das nossas. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Está lá em Isaías 55:8. Ele vê as coisas de forma diferente e sabe do futuro.
Nós vemos e pensamos prever o futuro com projetos e planejamentos, mas muitas vezes em nada adiantam, pois as condições ao longo da jornada mudam. E isso não estava previsto. Para andar com Deus e não ter problemas para compreendê-lo, você precisa abrir mão, preste atenção, você precisa abrir mão de tudo e ficar inteiramente nas mãos dele. Desta forma, o que ele disser deverá ser feito sem questionamento e sim em completa obediência. Eu tenho aprendido muito a andar com Deus e também a ver como ele vê as coisas, e confesso que muitas vezes me sinto completamente incapacitado, pois diante dele tudo se desfaz completamente. Ele vê diferente. Ele vê diferente, ele age diferente, ele pensa diferente, ele conhece o que nós não conhecemos, ele vive onde nós não vivemos, esteve onde nunca estivemos, está onde somente os santos de Deus podem estar. Tudo que se refere a Deus é excelente, perfeito, lindo, e acima destas coisas, Deus sempre é bom. Nunca podemos esquecer disto. Por mais difícil que seja a nossa jornada, o que ele faz é pelo nosso bem. Nós olhamos o exterior, mas Deus sonda os corações. Se Deus diz que alguém é mau, essa pessoa é má. Por mais que pareça boa aos nossos olhos, o que Deus diz dela é o que tem valor e não aquilo que estamos vendo com os nossos olhos, dentro da nossa limitada visualização de aparência exterior. Quando acreditamos que Deus é bom o tempo todo, as dificuldades ficam menores, pois sabemos que através delas estamos nos aproximando mais do amor de Deus para conosco. Nunca reclame das situações. Embora todo ser humano tenha essa tendência de reclamar dos problemas, mas lembre-se, o povo de Israel pereceu por causa das murmurações. Louve a Deus o tempo inteiro, pois não sabemos por que ele age como age, mas ele age assim para o nosso bem. Não tente explicar Deus e seus atos, apenas glorifique e o louve, pois ele faz as coisas ficarem difíceis para se tornarem impossíveis e depois mostrar seu poder a fim do seu nome ser glorificado. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei. Nem o meu louvor às imagens de escultura. Está lá em Isaías 42, verso 8. Tudo vem da parte do Senhor. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.